Aí, pessoal, meus cumprimentos, um grande abraço. Olha, eu vou falar de eleições da Federação Paraense de Futebol. Afinal de contas, vai ter ou não. Mas eu tenho que registrar um fato que é nacional. A presença do presidente Jair Messias Bolsonaro no Pará, em Paragominas, na manhã desta quinta-feira, dia 28. Ele fez uma distribuição de 29 mil títulos de terras. Isso é um processo gigantesco numa reforma agrária que tanta gente anunciou e não fez, e o Bolsonaro está fazendo. Mas ele também recebeu protestos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, etc. e tal. Mas eu vou falar aqui de eleições da FPF. Gente, dinheiro público investido no campeonato. É por isso o meu maior questionamento. E a federação este ano, um fiasco em termos de organização. Adiamentos, campos sem condições, aquele problema da Tábua das Marés lá em Outeiro. E as eleições que não acontecem. O que está acontecendo? Eu conversei com o presidente, aliás, um dos candidatos à presidência da Federação Paraense de Futebol, Paulo Romano. Conversa puxa conversa. O que diacho houve com a Federação Paraense de Futebol, Paulo Romano? Olha, Matoso, que você agora é candidato. O que houve, eu acho que é justamente uma gestão que não tinha uma pessoa responsável para gerir esse campeonato. Porque eu sempre digo que fazer uma competição ela é muito fácil. Você pega os clubes, joga no computador, o computador te dá a competição. Agora, o nosso campeonato, ele é atípico. Eu sempre digo, o nosso campeonato ele tem que ser ainda tratado na ponta do lápis. Isso que você botou, por exemplo, quando aconteceu o acidente com a ponte do Outeiro, se eu estou à frente da gestão, não tem mais jogo em Outeiro. Não tem mais, não tem como ter. Mas continuaram a ter jogos em Outeiro até que veio a questão de que naquele dia não poderia atravessar. E naquele mesmo dia, o Paysandu estava jogando fora e a Curuzu estava desocupada. A federação, como gestora, já poderia ter usado a Curuzu e não teria tido aquele tipo de problema. Então, fazer a competição no Campeonato Paraense requer muito conhecer da nossa essência, conhecer a nossa realidade. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque falta estruturar o nosso futebol. Isso tudo é falta de estrutura. Há quanto tempo você está na federação? Eu estou desde 98 com o Coronel Nunes. Logo que ele começou, aí eu saí ali em 2014, voltei quando o Coronel foi para a CBF em 2016, ele pediu meu apoio. Aí quando começou essa gestão do Adelso Torres, em 2017 eu vim como vice, que foi até um convite do próprio Coronel Nunes, mas a gestão não deu, a gente não conciliou bem. Fiquei ali em 2017, 2018, depois eu realmente me afastei. Bom, você era uma chapa dissidente, né, uma oposição. Mas agora grupos da situação, setores lá, e te chamaram, você conversou, e agora tem a chapa que é mais do que oposição, porque parece que, eu não sei se é oposição, é adversário ou é inimigo, porque a chapa do Ricardo Gluck-Pipol está falando até em organização criminosa de você, rapaz? Como é que é isso? São coisas que eu te confesso que nesse meu tempo de federação, eu nunca imaginei passar. Inclusive, como eu sempre falo, eu não sou político, eu sou do futebol. Uhum. Então, essa eleição na federação ela foi para um caminho que eu realmente fiquei o tanto quanto assustado. E por último, agora, nós recebemos uma queixa, aí uma denúncia, que já está no Ministério Público, de formação de... formação de quadrilha. Organização... crime organizado. Crime organizado envolvendo a professora Graciete, que é uma pessoa que é dócil, não pediu para estar lá como presidente, por força do estatuto foi colocada na federação, uma educadora, a vida toda educadora, aí acusar de participar de uma organização criminosa como estelionato, como... E, rapaz, é uma confusão, é um inquérito de 190 páginas. Aí tem o doutor Barra Brito, uma pessoa também totalmente conhecida, uma pessoa de profundo caráter. Mas quem deu a liminar para suspender, adiar de novo a eleição
baseado em quê? Na Na hora que verdade, você se defende. na verdade, o que é que aconteceu? Lá na eleição de 28 de dezembro, que naquela ocasião tinham 3 chapas, que era do Adelso Torres, a minha do Ricardo, a nossa chapa ela foi indeferida. Tinha a questão do coeficiente, nós precisávamos de 30 assinaturas, 29 alguma coisa, 30 assinaturas. Nós entramos com 43. A tua chapa? A minha chapa entrou com 43. As outras chapas entraram também. E teve a questão de assinatura repetida, porque o estatuto não permite que o mesmo filiado assine por mais de uma chapa. Entendi. Aí o estatuto diz que fica a mais antiga, mas ninguém consegue dizer quem é a assinatura mais antiga. Não é o registro da chapa. É onde você pegou a adesão, o dia e a hora que pegou a adesão. E fizeram o quê? As assinaturas repetidas tiraram todas as minhas. Aí eu fiquei com 23. Das 43 tiraram 20 minhas. Aí eu fiquei com a chapa indeferida. E na ocasião nós fomos na justiça. Aí você recorreu. Fomos na justiça atrás dos nossos direitos. Sim. De que forma? Tinha assinaturas de 1 ano atrás que foram recolhidas com data. Então, antes da eleição existir, após o edital, as assinaturas já tinham sido buscadas. Na época, a desembargadora... Alguém colocou essa assinatura lá. Na época, a Eva do Amaral, desembargadora, deu para a gente razão e fez com que uma nova eleição fosse marcada. Foi feita uma nova eleição. O Adelso, nesse caminho, nesse interim de uma eleição para outra, o Adelso, percebendo que realmente ele não poderia mais concorrer, isso eu vinha falando desde quando a gente começou a se falar em eleição, lá em 2019. Por que não poderia? Porque o estatuto não permite, é só uma reeleição, independente do cargo. Então o Adelso já estava na terceira, naquela outra também já existia, mas como nunca existiu uma oposição, né? Pois é, vai correndo frouxo, né? A eleição era feita de qualquer jeito. Então, e uma segunda vez nós entramos na justiça porque o prazo para escrever a chapa nessa segunda eleição terminaria dia 10, num domingo. Dia 10 de janeiro? De abril. Ah, de abril já. Tá. E a federação não ia funcionar no sábado e no domingo, 9 e 10, tirando 2 dias de data para nós escrevermos nossa chapa. Fomos novamente à justiça, a justiça determinou que a federação fosse aberta, abriu e escrevemos uma chapa. Aí tem os bastidores das eleições. Aquela que foi suspensa lá em 28 de dezembro, o Ricardo Gluckpol, que não era nem participante do processo, que foi através da Liga de Castanhal, que é uma apoiadora nossa, que nós conseguimos reverter a situação em dezembro, fez ressurgir aquele processo de dezembro, através do desembargador Amilcar, ele dizendo que a eleição tinha que ser realizada de acordo com o que estava lá em 28 de dezembro. Com o mesmo colégio eleitoral, tinha que fazer uma nova comissão, publicar o edital, isso tudo foi feito. Eita. Só que daquela eleição para cá, com a nova comissão, foram constatadas várias irregularidades em vários filiados. E o colégio, obviamente, foi diminuído. Então, hoje nós estamos nessa situação. O Adelso aceitou a ideia, está fora. Aí quem estava com ele veio com você, aí ficou você contra o Ricardo, disputando. Ficou a nossa chapa contra a do Ricardo, do Gluckpol. Aí quando ia ter eleição no agora... No dia 20, aí prevaleceu o que a justiça determinou através do desembargador Amilcar, por enquanto. Eu vi ontem no programa, no domingo, no programa do José Maria Trindade da Rádio Marajoara, ele falando que o desportista, ex-dirigente do Clube do Remo, doutor Marco Pina, né? Marco Antônio Pina. Marco Antônio Pina. Famoso magnata. Famoso magnata, iria fazer parte da sua equipe jurídica, seria exatamente para entrar nesse negócio aí de formação de quadrilha, crime organizado. E agora, como é que é isso? Eu nunca te vi desse jeito, olha, eu te juro. Eu não sou lá tão próximo de ti, mas eu nunca... Rapaz, eu tô te dizendo, eu entrei na delegacia na minha vida, acho que 2 vezes. Uma para tirar a identidade e outra para fazer um boletim que eu perdi minha identidade. Mas o resto, eu estou te falando que eu tenho ficado surpreso. Aí como é uma questão criminal... E ele é especialista, né? Ele é criminalista, né? E ele tem nos ajudado, sim, foi contratado para que nós possamos nos defender, né? A gente não sabe. Tem uma acusação, a gente tem que se defender. E de antemão já falou que o
esse é o meio jurídico que fala, né? Que o rito é todo tá errado, porque uma questão dessa de organização criminosa, primeiro tem que ir na polícia, a polícia chama para escutar todo mundo Mas envolvido. tem alguns fatos concretos de o que levou a vocês serem taxados disso? Recurso, tirou dinheiro dali, faltou dinheiro lá, desviou dinheiro de onde? Tem algum fato concreto? Não, o que tem lá denúncia nos baseada autos que eu consegui ler alguma parte, são 190 páginas, é que... eu estou falando sobre futebol do Pará, tá? Incrível, né? É incrível, pô. Aí, que através da comissão eleitoral, que é o doutor Barra Brito, ele fez as coisas de propósito acontecerem para beneficiar a professora Graciete, se beneficiar de receber, atrasar mais uma vez a eleição, para ela receber os salários que são pagos pela CBF, que ela está usando da função para beneficiar o clube dela, a Tuna Luso Brasileira, que eu usei que nossa chapa usou uma assinatura falsa vindo lá da Liga de Viseu, que foi feito o boletim de ocorrência. Nós realmente, algumas ligas, alguns filiados, eles mandaram o termo de concordância da inscrição da chapa através de e-mail, pode, através de WhatsApp, que agora é um documento oficial, e veio de lá esse termo de concordância da chapa de Viseu. Nós não fomos lá. Nós entramos com 43 assinaturas. Só precisava de 20. Aí tu acha que a gente vai falsificar uma assinatura de uma chapa para... E pelo incrível que pareça, novamente Viseu, que deu origem na suspensão da primeira eleição. A Federação Paraense de Futebol, me deram o sinal dali, que esses assuntos são tão polêmicos, era mais fácil a gente narrar um lance de gol, né? Ou de escanteio, de offside, chama o VAR, tal, mas esse daí não tem nem VAR, né? Não tem. Há risco de uma intervenção na Federação Paraense de Futebol? A tua visão como candidato? Olha, Matoso, na verdade... E essa intervenção seria feita por quem? Quem determinaria? Enfim. Na verdade, quando há uma intervenção numa federação, ela parte da Confederação Brasileira de Futebol, como aconteceu recentemente na Federação Paraibana. A Federação Paraibana foi uma questão de envolvimento, de comissão de arbitragem, aí tinha umas escutas do presidente da época, envolvido em questão de resultados de jogos, foi feita uma denúncia e a CBF fez a intervenção. Inclusive foi feita uma nova eleição. E os interventores são de onde? De lá mesmo, da Paraíba? Não, aí a CBF que escolhe. Eu vejo assim, como é uma questão só de eleição, uma questão de eleição, com algumas acusações praticamente quase que todas vazias, volto a repetir, às vezes que nós ingressamos na justiça foi por direito líquido, que foi o indeferimento da nossa chapa, e a outra por perder o prazo que havia sido diminuído do prazo de inscrição, o sábado e o domingo. Além disso, todas as outras acusações é como você fala, formação de quadrilha, tudo, isso são assuntos que não tem nada a ver propriamente com a federação. Isso tudo é criado para justamente querer manchar a imagem de quem está no futebol há muitos anos. Então, eu vejo assim como a minha experiência própria, ainda não cabe uma intervenção da CBF, porque não tem envolvimento de resultado, não tem questão de favorecimento para clube A, clube B, clube C, é uma questão de eleição, onde foi determinado pela justiça que seja feito assim, assim, assim. Então a CBF ainda não entra. A qualquer momento pode vir uma decisão da justiça dizer vai ser o dia tal. Ainda caberia recurso de alguém ou não? Olha, Matoso, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu sempre tenho dito o seguinte, bora para a eleição, né? Bora para lá, para os votos. Filiado. Eu acho que agora não cabe mais, acho que os votos já estão definidos. São duas chapas. Você tira um aqui ou outro ali, acolá, mas acho que a gente tem que ir para o voto. Se o Ricardo tiver que ganhar, eu vou dar os parabéns para ele, para que ele faça um bom trabalho. E vamos para o voto. Eu sempre digo, eu não tenho medo de voto. Repito de novo, eu só busquei a justiça atrás do meu direito de poder participar. E o trabalho o tempo todo foi feito. Eram as duas chapas, agora só a chapa do Ricardo, sempre trabalhando para que eu não participasse das eleições. Porque eu tenho a convicção que o eleitor, que são os nossos filiados, eles já sabem em quem votar.
Bom, Paulo Romano, candidato à presidência da Federação Paraense de Futebol, na Agora com Matoso. Obrigado aí. Conversa puxa conversa. E é isso, pessoal. Vamos ficar aguardando, porque nada foi providenciado e já há um boato assim nos meios esportivos. Parece até que o pessoal está querendo mesmo uma intervenção da CBF na Federação do Pará. Será? E eu quero dizer mais ainda. Nós vamos tentar uma conversa com o outro candidato, o Ricardo Gluckpol, já que foi citado e, lógico, tem todo o direito ao espaço. Até a próxima.